porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive mais uma vez. Está nas mãos do meu Jesus, que vive Aleluias, boa noite, igreja. A paz do Senhor para os irmãos, você aí que está nos assistindo, está prestando o culto nesta noite juntamente conosco. Então vamos lá adorar ao Senhor, chama a tua família, reúne aí todo mundo para louvar ao Senhor juntamente conosco. Vamos estar declarando que o amor do Senhor nunca falha, e Ele nunca falha, querido. Ainda que a gente pense que Deus não está nos vendo, mas o amor dEle é derramado sobre nós todos os dias. Então nunca duvide do amor do nosso Deus. Aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha.
dele não falha. Nós cremos na palavra que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa sempre é dele, e é nisso que nós colocamos a nossa confiança, porque não depende da nossa própria força, mas da graça dele, da iniciativa de Deus para com a humanidade. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E nós cremos nisso. Cremos que se hoje nós somos uma nova criatura, se hoje nós estamos debaixo da graça de Deus, é porque Ele nos atraiu. Nós cremos nisso, que nós somos atraídos a Ele. Então não tem motivo para vanglória, para orgulho, para vaidade, porque toda a glória é dele, todo o mérito é de Deus, e é pela graça que nós estamos aqui. Então, se você crê nisso de todo o coração, cante conosco aí na sua casa, onde quer que você esteja, mas com seu coração quebrantado diante dessa graça, adore a Ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do teu sofrer participar, da tua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Então cante. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantados diante de tão gloriosa graça, diante do nosso Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Merecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, impressionante, impressionante é o teu amor, amor infinito, grandioso, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantados, reconhecendo que toda a glória, toda a honra, todo louvor são para Ti, porque nós cremos
que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eternamente, amém. Em dias de desespero, em dias de desesperança, de dúvidas, nós podemos nos desnudar diante de Deus, tirar toda a armadura, todo o ego, toda a vaidade, nos quebrantarmos diante dele e reconhecer que nada somos, reconhecer o quão miseráveis somos e quão carentes somos e o quão necessitados somos dessa graça, uma graça suficiente, uma graça que nos basta. E é por isso que nós te adoramos, Deus, nós te adoramos porque fomos alcançados por ti. E agora, como igreja, como corpo vivo de Cristo aqui na terra, como uma só família, nós queremos orar a ti, orar com aqueles que também estão em suas casas neste momento, Senhor, pedindo para que o Senhor cubra cada vida, cada coração, cada pessoa que está desesperada, que está sem esperança, que está precisando reacender a certeza dessa graça, a certeza de que o Senhor está conosco e estará durante todos os dias das nossas vidas. Senhor, vai em cada coração, em cada casa, em cada lar, Senhor. Renova a esperança, fortaleça a fé, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Digno de receber
ti. Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Que Deus possa falar ao seu coração em mais essa noite de maneira profunda e poderosa. Estamos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de reflexões, cujo tema é Corra Riscos para Deus. Corra riscos para Deus. 2021 está apenas começando, mas se assim Deus nos permitir, teremos várias oportunidades, talvez algumas delas perigosas, arriscadas, que farão com que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E essa é a nossa proposta nesse tempo. E para isso eu quero de maneira específica meditar com você no seguinte tema: corra o risco de ser diferente. Há uma escritora, uma poetisa brasileira, cujo nome é Marta Medeiros, que ela disse o seguinte certa vez: ser diferente é mais estimulante do que ser melhor. Ser diferente é mais estimulante do que ser melhor. Vivemos num mundo onde nós precisamos produzir cada vez mais, nos destacarmos cada vez mais, sermos cada vez mais aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos, melhores, maiores. E aí, à medida que todos nós fazemos do ser melhor o nosso objetivo, não nos tornamos diferentes, apenas nos igualamos, uma vez que todos temos e nos colocamos, portanto, diante desse mesmo objetivo, que é o de ser melhor. Portanto, por muitas vezes, na busca por ser diferente, nós nos tornamos iguais. E o que eu quero pensar com você hoje é um ser diferente, não a partir daquilo que eu posso fazer, mas daquilo que Deus quer fazer através de mim. Por isso, meu convite é você desfrutar da diferença que será revelada ao mundo, não necessariamente a partir daquilo que você faz, mas talvez a partir da forma como você faz, uma vez que agora o Deus ao qual nós servimos, Ele está a operar em nós, tanto querer quanto realizar. Portanto, a diferença a qual eu quero te convidar a viver nessa noite é uma diferença que é produzida não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E para isso eu quero convidar você para juntos meditarmos no livro de Daniel, no capítulo de número 1. E eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, no capítulo de número 1. E nós vamos dar um pequeno tour por esse capítulo, extraindo algumas lições de Deus para nós nessa noite, sobre correr o risco de ser diferente. Como podemos fazer isso? O que Deus espera de nós nesse tempo? Nós vamos aprender nesse exato momento, a partir da história de Daniel. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte, e eu vou ler com você apenas até o 2. Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a cercou. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa dos tesouros de seu Deus. Aqui a narrativa, portanto, começa a nos apresentar, antes de nos apresentar propriamente Daniel, ela nos apresenta o contexto na qual Daniel ele está inserido. E que contexto é esse? É um contexto de crise. É um contexto onde a paz, necessariamente, ela não é desfrutada da forma como era desejada. O povo de Jerusalém, após um conflito com o rei da Babilônia, aqui no caso, como nos é apresentado no texto, Nabucodonosor, agora ele cerca a cidade de Jerusalém, e agora ele vence sobre o povo de Deus, e agora ele leva parte do povo de Deus como cativo para a Babilônia. E é interessante, eu quero já a partir daqui destacar algumas coisas com você, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade e que podemos aprender, portanto, a partir das Sagradas Escrituras. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, quando pensamos sobre correr o risco de ser diferente, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: seu propósito não depende de uma geografia. Nós vamos começar a perceber que Daniel influenciou a partir
do seu cativeiro. O seu propósito não depende de uma geografia. Daniel influenciou a partir do cativeiro. O sábio Salomão vai dizer o seguinte, que aquele que espera as condições ideais para plantar nunca colherá. Isso está no livro de Provérbios. Parece talvez uma sabedoria popular, mas não, é palavra de Deus. Portanto, o nosso propósito, o propósito de Deus para nós, não necessariamente vai se manifestar em circunstâncias favoráveis, mas em circunstâncias adversas, pode ser o momento, o tempo e o local para o qual nós somos chamados a realizar, a testificar aquilo que Deus quer operar através de nós para aqueles que nos cercam. Portanto, não ache que o momento, talvez você esteja nos assistindo nesse momento, e você esteja vivendo um momento de crise, um momento onde as circunstâncias são desfavoráveis, um momento onde as coisas são adversas. Deixa eu dizer algo para você, aí onde você está, no contexto no qual você se encontra, Deus pode te usar de maneira poderosa. E é isso que nós começamos a ver com a história de Daniel. As geografias não mudam identidades, apenas revelam o seu propósito. Quando nós olhamos para o texto e prosseguimos, Daniel no capítulo 1, no versículo 3 ao 4, vai dizer o seguinte: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Queridos, essa descrição, essa narrativa, ela me chama muita atenção. E eu peço que você olhe para ela e observe o que está sendo colocado diante de nós pelas Sagradas Escrituras. O texto aqui vai dizer que agora o rei Nabucodonosor, uma vez agora que ele exerce domínio sobre a cidade de Jerusalém, de maneira específica aqui sobre o povo também de Judá, o que ele começa agora a fazer é uma espécie de processo seletivo. Dentre aqueles agora aos quais ele governa, ele dá ao chefe dos oficiais, cujo nome é Aspenaz, a seguinte ordem: inicia um processo seletivo. Para quê? Para que nós possamos escolher jovens que estejam capacitados para iniciar um processo de capacitação. Parece não fazer muito sentido, mas é isso que o texto está nos dizendo. O padrão de Nabucodonosor, ele é um padrão um tanto elevado. Ele quer capacitar pessoas para que possam servir ao seu reino, ou no seu reino. Mas para que ele possa capacitar essas pessoas, elas já precisam ter alguma capacitação. Elas precisam estar atendendo a alguns critérios. E é interessante que ele me faz lembrar o tempo, inclusive, onde nós distribuímos currículo, e naquele tempo, talvez alguns jovens, ou os adolescentes, sobretudo, não saibam que época era essa, onde você imprimia aquele currículo, botava ali no envelope, e você ia nas empresas distribuindo, e no currículo você tinha que colocar foto. E isso, com o passar do tempo, se tornou algo que começou a ser muito debatido e criticado dentro das áreas de recursos humanos de muitas empresas, porque às vezes um candidato ele tinha a qualificação necessária para aquela vaga, ele atendia os critérios, mas quando se olhava para a foto do candidato, às vezes por questões estéticas, às vezes até em virtude de um preconceito, sim, aquele candidato então não era selecionado. E aí convencionou-se ao longo do tempo de que não se deveria colocar mais foto nos currículos. E hoje, nós já não entregamos mais currículo de porta em porta. Hoje você manda por e-mail. Hoje talvez você nem mande mais por e-mail. Agora você faz parte lá daquela rede social onde ali existem múltiplas vagas de emprego. Seja como for, Nabucodonosor talvez seja o precursor então do currículo com foto. Porque o que ele exige agora para Aspenaz é o seguinte: olha, escolha jovens que atendam o seguinte critério. Primeira coisa, que sejam saudáveis e de boa aparência. Ele pede aqui agora para que Aspenaz, o seu servo então, submeta esses jovens a uma espécie de exame periódico. Olha, vamos ver como é que está a saúde desses jovens. E falar e pensar sobre correr o risco diferente, olharmos para esse texto, é de alguma forma percebermos que ao longo do tempo algumas coisas não mudam. Observa, qual que é a geração, ou melhor, qual que é a faixa etária
que em toda geração da história está buscando ser diferente ou fazer diferença. E você vai perceber que a faixa etária dos jovens, a juventude, é onde esse ímpeto pela diferença, pela mudança, mudanças estruturais, mudanças de mentalidade, de filosofia, é no período da juventude onde muitas dessas mudanças ocorrem, porque o jovem já tem em si, portanto, essa propensão a promover mudanças, a promover o diferente, a buscar algo que fuja daquele status quo, algo que fuja ali daquele padrão, fazer a diferença. E é interessante então que Nabucodonosor, talvez ele tenha esse feeling, essa percepção, porque ele pede a Aspenaz que selecione jovens, ou seja, aquela faixa etária que está cheia ali do ímpeto de fazer coisas, que almeja grandes coisas, e agora então ele dá um critério, precisa ser jovem. E é interessante, querido, porque nós não podemos também perder de vista que Nabucodonosor, ele representa um poder deste mundo. Nabucodonosor aqui, ele representa o governo da Babilônia, uma civilização pagã. E quando nós paramos para analisar e fazermos alguns paralelos com a nossa cultura nos dias de hoje, ela age, e aí percebemos que nos dias de hoje, Satanás, o príncipe das trevas, ele age de maneira muito semelhante a essa, como Nabucodonosor está agindo. Ele vai justamente naqueles que têm ímpeto de promover uma diferença, de promover uma ideia, de promover uma mentalidade, ou como muitos gostariam de falar hoje, uma ideologia. Pare para observar quais são, ou qual é a faixa etária que tem recebido enormes influências de ideias que, por vezes, são conflituosas com a palavra de Deus. E você vai perceber que essa faixa etária, em sua grande maioria, ela está compreendida ali entre as crianças e os jovens, e nesse meio você tem os adolescentes. Por quê? Porque é uma estratégia. Porque aqueles que estão dispostos a promover uma mudança hoje são aqueles que haverão de governar amanhã. Aqueles que estão dispostos a defender uma mentalidade, uma ideologia hoje, são aqueles que vão implementá-la amanhã. Nós estamos vivendo esse tempo, onde, sobretudo, mais uma vez ao longo da história, os jovens exercem um papel fundamental. Talvez você que está me assistindo aí hoje, pelo seu celular, ou talvez até mesmo na sua televisão, você agora talvez depois de quase esse período de 1 ano, vivendo dentro desse contexto de pandemia, você agora já se habituou a entrar no Facebook, a acessar o seu celular, a mandar uma mensagem no WhatsApp. Mas talvez muitos de vocês que estão me assistindo, no primeiro instante tiveram grandes dificuldades com a tecnologia. E alguns certamente então chamaram as crianças, chamou o neto, chamou um filho, chamou o filho do vizinho para que pudesse te instruir. E observa, o jovem então exercendo um papel fundamental, um papel onde se tornou crucial a presença dos jovens, porque eles exercem um domínio, de certa forma, da tecnologia. Os jovens nesse tempo então estão fazendo a diferença. A grande questão não é apenas ser diferente, mas é entender que diferença essa diferença está causando. Se é uma diferença positiva ou se é uma diferença negativa. Ser diferente não é necessariamente bom ou ruim, a questão é qual que é o propósito de ser diferente. Muitos hoje querem ser diferentes, mas a partir de motivações equivocadas. E aí então gera-se uma diferença maléfica, uma diferença que não promove a paz, que não promove o amor, que não celebra os princípios do Criador. Mas nós somos chamados para fazer a diferença, chamados para sermos sal e luz, uma proposta onde nós levamos luz àqueles que estão em trevas, nós levamos sabor e tempero àqueles que já estão desestimulados diante de uma vida sem esperança, uma vida onde o desespero tem falado mais alto. Então Nabucodonosor ele tem isso certamente muito claro em sua mente, por isso ele manda escolher uma faixa etária específica, mas como se não bastasse, ele diz, olha, é necessário que sejam jovens, que sejam saudáveis, de boa aparência. Querido, olha que interessante, falar de ser diferente nos tempos de hoje, e sobretudo olhando para esse texto, é perceber que primeiro, e aí você precisa mais uma vez, eu te convido mais uma vez, à medida que nós fomos caminhando no texto, a não perder de vista o que o texto começa nos apresentando. O rei Nabucodonosor, ele subjuga o rei Jeoaquim, ele cerca a cidade de Jerusalém, ele toma o povo de Deus,
mas isso porque Deus havia permitido. Portanto, tudo o que está acontecendo aqui está acontecendo de acordo com o propósito de Deus. A crise também manifesta o propósito de Deus. Falamos sobre isso no final do ano passado, crescendo em meio à crise. Portanto, quando nós olhamos aqui, nós vamos começar a perceber que o mesmo Deus que está conduzindo a história, que está usando da crise para manifestar a sua glória, Ele também aqui nos revela a forma como Deus quer nos usar. E às vezes alguns requisitos não que o mundo espera de nós, mas que o próprio Deus de alguma forma nos ensina que nós devemos atender. E quando eu digo isso, a que estou me referindo? Estou me referindo ao fato da integralidade do homem. O texto aqui vai dizer que Nabucodonosor não escolhe apenas a partir da aparência, ele coloca aqui uma série de critérios, a começar sim pela faixa etária, a começar sim pela saúde e pela aparência. E aí, quando eu falo sobre isso, eu tendo, por vezes, a questionar a ideia do evangelho que nós temos nos dias de hoje. Talvez não com tanta força como tínhamos no passado, uma vez que muitos dos nossos irmãos têm tomado cada vez mais consciência da importância de cuidar deste que é o templo do Espírito Santo, e me refiro agora ao nosso corpo. Por muito tempo, um evangelho que havia sido pregado era que necessariamente a carne e a matéria é ruim, portanto pouco importava o cuidado com o corpo em si. E aqui, querido, eu não falo daquele cuidado excessivo, se assim eu posso dizer, que acaba gerando uma idolatria da imagem, uma espécie de narcisismo. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando do cuidado com o corpo, o cuidado com a alimentação. A ideia de boa aparência aqui, muito embora em algumas outras versões vai dizer que eles eram belos, eles eram formosos, mas a ideia de boa aparência não tem a ver com beleza, mas tem a ver com saúde. Portanto, o primeiro critério é saudáveis e de boa aparência. E a Bíblia vai dizer, inclusive, que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando eu falo de saúde, eu não falo apenas de saúde física, também falo de saúde emocional, espiritual. Estamos vivendo ainda um tempo onde estamos, de certa forma, limitados nas nossas práticas que até então tínhamos como corriqueiras. Mas o fato é, precisamos continuar sim, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alimentação, cuidando das nossas emoções, cuidando dos nossos corações. E aí então agora, Nabucodonosor dá uma ordem às penais, para que esses jovens de boa aparência, esses jovens saudáveis, mas que precisavam também ser instruídos em diversas áreas de conhecimento. Querido, olha que interessante. Não é Nabucodonosor, ao olhar para o povo de Deus, que está ali agora como cativo, ele espera encontrar no povo de Deus, dentre aqueles aos quais agora ele tem domínio, sobre os quais ele tem domínio, ele espera encontrar pessoas que dominem diversas áreas de conhecimento. Ou seja, ele não esperava não encontrar ninguém capaz no meio daquele povo. Pelo contrário, ele tinha expectativa de encontrar alguém hábil, alguém que não fosse ignorante ao mundo no qual estava inserido. E isso se aplica e nos chama, portanto, a entender a ideia da diferença que nós precisamos exercer nesse mundo. Essa diferença não tem a ver com se abster ou se alienar de tudo que está acontecendo à nossa volta. Pelo contrário, queridos, precisamos nos informar, precisamos buscar sim estarmos capacitados e qualificados a dialogar com a nossa cultura. Mas infelizmente ao longo do tempo, perdeu-se de vista uma visão que já é nos comunicada, ainda que de maneira indireta, não tão clara assim, mas de que o povo de Deus precisa ser um povo capacitado, primeiramente, ou de maneira prioritária na palavra de Deus, mas também na nossa cultura, com as demais áreas de conhecimento. Não existe nenhuma área de conhecimento, portanto, que Deus ignore. Mas todo conhecimento humano precisa ser submetido ao conhecimento divino. Nós precisamos aprender sobre as ciências, mas nunca podemos deixar de que a palavra de Deus seja submetida a qualquer outra área de conhecimento humana, de tal forma que nós vamos reduzir a palavra de Deus a uma simples palavra humana. Uma vez que ela é palavra de Deus, ela tem um poder divino, e sendo divina, ela está acima de toda e qualquer sabedoria humana, e a própria palavra fala isso ao seu respeito. E o fato então agora é que Aspenaz, ele recebe essa ordem do rei Nabucodonosor. Esses jovens precisam dominar diversas áreas de conhecimento, precisam ter entendimento e precisam ter bom senso. Que eu acho muito interessante na NVT, que é a versão que eu estou aqui a partilhar com os irmãos, nova versão transformadora, usa essa expressão bom senso.
Porque há muitas pessoas com muito conhecimento, mas pouco bom senso. A ideia não é você saber de tudo e falar tudo a todo momento. A ideia é você conhecer a respeito daquilo que você fala, mas ter o bom senso, o discernimento para falar no momento propício. Salomão, o sábio Salomão, aquele que Deus concedeu uma sabedoria singular, ele mesmo vai dizer no seu livro de Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, há um tempo de falar e há um tempo de calar. Ele também escreve em Provérbios que em alguns momentos, inclusive, o sábio ou o tolo se passa por sábio quando permanece calado. Tiago, a carta de Tiago, que é tida por alguns teólogos estudiosos como o livro de Provérbios do Novo Testamento, o próprio Tiago vai dizer isso, olha, todo homem seja pronto para ouvir, e seja tardio para falar e para se irar. Portanto, a ideia aqui não é apenas ter entendimento, porque entendimento sem bom senso gera pessoas arrogantes, gera pessoas prepotentes. Nabucodonosor espera então, ao mesmo tempo, jovens qualificados, mas jovens que tenham humildade para se calar quando necessário for e para falar quando isso for esperado deles. E não apenas isso, eles deveriam ter bom senso e que fossem capacitados para servir no Palácio Real. E lembra o que eu falei para você? Nabucodonosor começa meio que um processo de seleção, de capacitação, de seleção para um processo de capacitação. Ele quer jovens que atendam a esses critérios, aos quais nós acabamos de ler, para que eles possam ser submetidos agora a um período de 3 anos de treinamento acerca e sobre a cultura da Babilônia. Eles vão estudar a língua e a literatura, ou seja, eles vão ter que aprender daquela cultura. Queridos, isso aqui nos coloca, portanto, diante desse segundo princípio que eu preciso partilhar com você. Lembre-se, o primeiro princípio é, seu propósito não depende de uma geografia, pois Daniel influenciou no seu cativeiro. Mas o segundo princípio que eu quero partilhar com você nessa noite é, não espere entender para se preparar, pois quando você estiver preparado, você entenderá. Vou repetir para você, não espere entender para se preparar, pois quando você estiver preparado, você entenderá. Certamente Daniel, juntamente com seus amigos que haviam sido selecionados agora, e o texto nós vamos ler isso mais à frente, para esse processo de capacitação na cultura babilônica, certamente eles atenderam esses requisitos, e se eles atenderam esses requisitos é porque eles eram jovens que versavam bem sobre diversas áreas de conhecimento, que eram saudáveis, tinham bom senso, eram de boa aparência. Mas pare para pensar, se eles se prepararam em diversas áreas de conhecimento, certamente na cabeça deles, antes desse momento agora, de serem levados da sua cultura, da sua geografia, para uma cultura diferente, para uma geografia diferente, certamente na mente deles, em nenhum momento, eles haviam cogitado de que estavam se preparando para servirem num cativeiro, para servirem como escravos. Nós, meros humanos, você talvez pai, mãe, responsável que me assiste, você almeja que seu filho estude para que ele possa, a partir, portanto, de uma qualificação, de uma graduação ou de uma capacitação técnica, para que ele possa, dentro da nossa expectativa, conseguir um bom posicionamento no mercado de trabalho. E de alguma forma, essa mentalidade, obviamente respeitando o contexto histórico da época, devia estar no coração daqueles jovens. Eles tinham expectativas, estavam se preparando talvez até mesmo para exercer o governo dentro do seu povo, porque lembre-se, um dos critérios inclusive é que esses jovens fossem selecionados dentro da família real e da nobreza. Então certamente esses jovens estavam se preparando talvez para suceder a liderança daquele tempo de seu povo, mas agora esse plano parece não fazer mais sentido, porque agora eles são tornados escravos, eles são levados para o cativeiro, e aí talvez eles pudessem ter naquele primeiro momento a impressão de que foi tempo perdido. Olha, todo estudo, toda capacitação, olha, foi tempo perdido. Queridos, nada, nenhuma capacitação, nada que nós possamos fazer, aprender neste mundo, é algo é um tempo perdido ou um desperdício de tempo. Uma das coisas que meu pai me falava, sobretudo quanto mais jovem, que era o seguinte, olha, estude, porque as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento, portanto estude. E isso, querido, quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, nós percebemos isso. Nós vemos
que apesar de Pedro ser aquele sobre o qual Jesus delega a liderança agora dos apóstolos, dos discípulos, nós percebemos que, em dada medida, no Novo Testamento, depois de Jesus, um dos grandes nomes que nós falamos com certa frequência é o nome do apóstolo Paulo. E quem foi Paulo? Paulo foi um homem instruído na sua cultura, foi instruído, portanto, por Gamaliel, um dos grandes mestres da época. Então nós percebemos que, embora Paulo, dentro daquele contexto, estivesse sendo preparado para governar, liderar e influenciar com uma perspectiva tão somente para aquela cultura, Deus agora aproveita toda essa capacitação do apóstolo Paulo para o reino de Deus, e nós vamos ter aqui cerca de 13 cartas, né, se não considerarmos a autoria, como alguns às vezes consideram, da carta aos Hebreus também de Paulo, mas isso é uma outra discussão, mas nós temos de fato 13 cartas, epístolas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. E por quê? Porque ele tinha uma capacitação para isso. Portanto, tudo que nós aprendemos, querido, em certa medida, pode sim ser usado para a glória de Deus, pode ser usado no reino de Deus. Então a capacitação prévia que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles tinham, ela não é desperdiçada, pelo contrário, agora ela se torna importante. Eles não esperaram, portanto, entender para se preparar, eles já estavam preparados e agora eles começam a entender o porquê daquela preparação. E a grande pergunta é, querido, será que nós temos feito a diferença pela nossa preparação para as oportunidades que estão diante de nós no mundo, ou estamos fazendo uma diferença negativa porque, por vezes, nunca estamos preparados, qualificados para as oportunidades que são colocadas diante de nós? Cabe aqui, portanto, essa reflexão. Mas o texto prossegue, e aqui então o texto vai dizer o seguinte, no versículo agora de número 6, vai dizer que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais, ele deu os novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. E aqui, queridos, eu acho muito interessante porque Nabucodonosor ele tem muito claro o seguinte: olha, eu preciso de jovens capacitados para que eles possam servir ao meu reino, para que eles possam contribuir para o meu governo, mas para que eles contribuam para o meu governo, eles precisam, portanto, entender sobre a minha cultura. Por isso eles são submetidos a um processo de 3 anos. Antes de iniciarem qualquer coisa, qualquer atividade no reino de Nabucodonosor, eles são colocados, portanto, num período de preparação, 3 anos. E aqui, né, nós paramos para observar que talvez não seja por acaso também que Jesus caminhou ou exerceu o seu ministério ao longo de 3 anos, preparando também seus discípulos, para que eles, após um período de preparo, pudessem agora exercer aquilo que aprenderam durante o período de treinamento. Mas o texto então nos diz que, como parte dessa preparação, que visava o entendimento daquela cultura, é necessário agora que haja uma identificação com a cultura. E essa identificação se dá sobretudo pela identidade, pelo nome. Portanto, uma das primeiras ações que é tomada pelo rei Nabucodonosor, pela liderança babilônica, é mudar o nome de Daniel e seus amigos. E aqui, queridos, eu quero destacar algo importante, um princípio importante para nós. O processo de transformação começa com identificação. Não importa um nome, não importa um rótulo, não importa o título que as pessoas possam atribuir a nós. Porque a nossa identidade não diz respeito a um nome, a um rótulo. A nossa identidade diz respeito àquilo que Deus diz a nosso respeito. Somos filhos de Deus, ainda que as pessoas nos chamem por tantos outros nomes. A identidade que importa não é aquela que o mundo quer atribuir a nós, mas é aquela que Deus já atribuiu a nós desde a eternidade. Daniel, juntamente com seus amigos, eles entendem isso. Eles não questionam esses nomes, até porque, lembre-se, eles estão aqui na condição de escravos, e como escravos eles também não têm direito a debater, a questionar muitas coisas. Mas nós precisamos entender isso. Olhamos no nosso tempo hoje para a cultura tão somente como uma inimiga a ser combatida e a ser vencida, quando na verdade nós precisamos lembrar das palavras da própria palavra de Deus, que nos diz o seguinte: olha, examine o todo e retende o que é bom. Jamais poderemos reter o que é bom sem antes examinarmos o todo. E examinar algo é se envolver com algo. Examinar algo é dedicar a relacionar-se com.
Nós nunca mudaremos ou transformaremos a nossa cultura de maneira positiva se não estabelecermos ponto de contato, se não reconstruirmos pontes quebradas. E esse é o tema, essa é a visão, é o propósito da nossa igreja. Reconstruindo pontes quebradas, identificando pontos de contato. O que Daniel, juntamente com seus amigos, está fazendo aqui, é aquilo que Deus fez conosco ao enviar seu Filho, é aquilo que o apóstolo Paulo também faz, quando ele vai falar de Deus no Areópago, e aí ele está ali colocado diante de um panteão, que na verdade era um local onde várias esculturas eram erigidas para adoração a determinados deuses, porque aquela cultura era uma cultura politeísta, e Paulo chega naquela cultura, e agora ele estabelece um ponto de contato, ele constrói uma ponte, ele reconstrói pontes quebradas, ao dizer o seguinte: olha, eu vim aqui falar sobre esse Deus, o Deus desconhecido. Ele não chuta a imagem, ele não quebra a imagem, ele não demoniza a imagem, mas ele se vale da cultura para apresentar Cristo. Queridos, temos perdido talvez o protagonismo da história, porque estamos tão somente descartando tudo na cultura e não identificando aquilo que na teologia por vezes nós chamamos de graça comum, coisas que na nossa cultura podem nos servir como um meio, como um método para que nós possamos apresentar a Cristo. Sim, isso requer de nós um exercício que é muito perigoso, porque ou corremos o risco de combater tudo que está na nossa cultura, ou corremos o risco de abraçar tudo que está na cultura. Para isso, portanto, é necessário que antes de tentarmos dialogar com a cultura a partir da palavra de Deus, que dialoguemos sempre a todo instante primeiro com a palavra de Deus, para que a partir dela nós possamos agora criar aquilo que nós chamamos também de uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã, que entende que o mundo, em todas as suas dimensões, sim, ele foi impactado pela queda do homem, que a imagem foi deturpada, mas que ela não foi aniquilada. Ainda há em nós um resquício dessa imagem e semelhança a qual nós somos criados lá no Gênesis, e portanto nós precisamos identificar isso na cultura, e é esse o grande desafio a qual esses jovens agora são submetidos. Há um livro muito interessante, onde o autor, inclusive, ao narrar sobre a vida de alguns personagens bíblicos, ele vai dizer o seguinte, de maneira específica sobre a vida de Moisés, e ele vai dizer o seguinte no seu livro, de que Deus precisou enviar Moisés para ser criado na cultura egípcia, para ser criado dentro daquela mentalidade, da mentalidade de um rei, ou de um futuro rei, de um príncipe, para que ele pudesse tirar o povo da escravidão, porque pessoas com a mentalidade de escravo jamais poderiam por si mesmas romper uma cultura de escravidão, e eu achei isso um barato, eu achei isso fantástico, porque às vezes Deus nos concede oportunidades de aprendermos determinadas áreas de conhecimento, para termos uma mentalidade de mundo diferente, para que nós possamos fazer a diferença entre aqueles que estão sendo aprisionados, escravizados nos dias de hoje. E aqui então, essa oportunidade agora começa não apenas a ser apresentada, mas ela começa a ser desfrutada por esses jovens. E o texto prossegue a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou que o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber, se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. E aqui nós começamos a ver como nós podemos dialogar com a cultura, conhecer da cultura, para que nós possamos nos infiltrar na cultura e agora
subvertermos a nossa cultura, uma espécie de sabotagem cultural. Porque quando nós olhamos aqui, o que Daniel ele está incitando aqui é uma desobediência civil. Há uma frase dita por Martin Luther King que nós devemos desobedecer qualquer lei que não seja justa, que não seja moral, que não esteja de acordo com as palavras de Deus. Esse é o princípio, ou um dos princípios e valores por detrás da dedicação e do propósito do reverendo batista Martin Luther King, porque ele tinha isso em mente, que em alguns momentos sim é necessário uma subversão da ordem, da lei vigente, porque nem toda lei é uma lei justa, e nós vivemos isso no nosso contexto. Mas eu quero olhar para esse texto e fazer com que você perceba isso. Daniel aqui agora, ele começa a incitar, portanto, que os funcionários de Nabucodonosor, os servos, os subordinados de Nabucodonosor agora, que eles fossem contra a ordem do próprio rei. E agora os desafia, ele faz uma proposta. E é interessante aqui, queridos, é que como nós falamos na semana passada, acerca de proposta e de propósito, que nós precisamos recusar propostas que não se encaixem no nosso propósito. Daniel recusa uma proposta, por entender que ela não se encaixa no seu propósito de seus amigos, ao não se contaminar com os alimentos do rei, mas em contrapartida, ele não apenas recusa uma proposta, mas ele faz outra. Olha, nós não queremos nos alimentar dos alimentos oferecidos, os alimentos que foram designados pelo rei, nem do vinho, mas dê-nos legumes. E ele faz uma contraproposta. E aqui, queridos, isso para nós é muito singular, porque nós fomos chamados para ser diferentes nesse tempo. Mas para que sejamos diferentes nesse tempo, nós não podemos apenas combater o que está errado, nós precisamos propor algo diante daquilo que consideramos ser o certo. Não adianta apenas apontarmos e gastarmos a nossa energia apontando para aquilo que está ruim. Precisamos sim fazer isso, mas sem deixar de nós mesmos, de alguma forma, apresentarmos uma solução. Uma das frases que é usualmente dita no ambiente corporativo é o seguinte: se você não é parte da solução, você é parte do problema. E às vezes nós, enquanto cristãos, não estamos sendo parte da solução e, consequentemente, fazemos parte do problema, porque só apontamos o que está ruim, mas esquecemos de apresentar uma contraproposta. Esquecemos do aspecto contracultural da mensagem de Deus. Inclusive há um livro que na verdade é um comentário bíblico de John Stott acerca do Sermão do Monte, onde ele vai falar sobre a contracultura cristã. Nós identificamos sim elementos de contato entre os valores do reino e a nossa cultura, mas também nós temos valores e propostas que são contra a cultura. Não no sentido de combater, mas uma proposta como uma alternativa para um sistema vigente. E nós precisamos fazer isso, queridos. Daniel, ele faz isso. Ele incita uma certa desobediência, ele apresenta uma proposta. O que nós temos apresentado para este mundo carente de amor, carente de paz? Será que nós, enquanto cristãos, estamos sem perceber, caindo, ainda que de maneira inconsciente, até mesmo, creio eu, de maneira motivada, em brigas político-partidárias, que nada colaborarão para o bem da nossa nação? Será que nós nos tornamos aqueles que são revolucionários de rede social, mas que são incapazes de se colocarem no mundo real? Queridos, a exemplo de Daniel, a exemplo de tantos outros homens e mulheres na Bíblia, a exemplo de Cristo, nós fomos chamados a fazermos a diferença, não apenas a defendermos ou mantermos um determinado tipo de discurso. É a prática daquilo que acreditamos, que dará, que avalizará aquilo que professamos crer. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a perceber isso. E um princípio que eu acho interessante aqui, e que eu quero compartilhar com você é o seguinte: quando corremos o risco de ser diferente por Deus, Ele nos torna diferenciados diante dos homens. Vou repetir isso para você. Quando corremos o risco de sermos diferentes por Deus, Deus nos torna diferenciados diante dos homens. Por que eu digo isso? Se nós continuarmos lendo todo o texto, todo o capítulo 1, até o final,
nós vamos perceber o seguinte, lá no finalzinho o texto vai dizer, no versículo 18, que após então um dos funcionários do rei ceder a proposta feita por Daniel, a proposta que tinha a ver com o seu propósito, passados os 10 dias, aqueles jovens se destacam. E agora, passado-se o período de treinamento, de capacitação daqueles jovens, o texto vai nos dizer o seguinte, Daniel capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim, ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Ou seja, acabou o treinamento, vamos para a formatura. Agora é a hora da formatura. E ali, diante daquela classe, diante daquela turma, estão Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E o texto prossegue, versículo número 19. O rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E passaram a servir ao rei. Agora, detalhe, mais uma vez se perceba, queridos, que a exemplo de José, que nós meditamos na nossa reflexão de domingo passado, esses jovens se destacam pelo serviço prestado. O rei não os arguiu a respeito da fé que eles tinham. O rei arguiu, conversou com eles a respeito da sua própria cultura. E ele se impressionou com o fato daqueles jovens, mesmo naquela cultura, dominarem tão bem uma cultura que não era sua. Queridos, aqui, o que nós vemos aqui é que Daniel, juntamente com seus amigos, eles não eram aquilo que nós convencionamos ser de líderes cristãos. Porque, por vezes, a nossa mentalidade de líderes cristãos diz respeito a uma geografia determinada. Ou seja, o que é um líder cristão? É alguém que exerce algum papel de liderança dentro do contexto da religião. Eu não digo do evangelho, porque dentro do contexto do evangelho, nós lideramos em diversas áreas. José foi governador, Moisés foi educado dentro da cultura egípcia. Nós vamos ver que Davi foi um rei. Então, vamos ver que a sociedade, toda a sociedade, ela coloca diante de nós áreas nas quais nós podemos influenciar. Mas o que eu quero destacar com você aqui é que esses jovens, eles se destacaram diante do rei pela sua capacidade intelectual. Obviamente, nós sabemos que, embora o rei se impressionasse com o alto nível intelectual daqueles jovens, nós sabemos que isso era tão somente um reflexo da vida deles com Deus, da sua fidelidade a Deus. Nós sabemos que eles tinham um propósito. Agora, queridos, observa que imagem nós cristãos temos construído nesse tempo. Sem perceber, ainda padecemos pelo estigma de sermos vistos como pessoas menores, mas não menores no sentido de humilde, porque efetivamente a Bíblia vai dizer que o maior entre vós será o que servir, mas menores no sentido de ignorantes, pessoas que são limitadas no entendimento, pessoas que são contra a ciência, pessoas que são contra as demais áreas de conhecimento e saberes humanos. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, ou ainda já no Antigo Testamento, essa ideia, queridos, ela não tem espaço. Daniel, Ananias, Misael e Azarias se destacam por dominar uma cultura que não era sua. E o texto prossegue, versículo 20 vai dizer, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Versículo 21, Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Detalhe importante no contexto histórico de Daniel. Daniel, o texto aqui no versículo 21 vai dizer que ele continuou no palácio até o primeiro reinado do rei Ciro. Mas Daniel, como alguns historiadores vão dizer, ele trabalhou durante o período de 70 anos em 4 reinados diferentes. Agora olha que interessante. Lembre-se, Daniel influenciou reis a partir do seu cativeiro. A partir de uma circunstância adversa, Deus se manifestou numa cultura pagã, porque Daniel, mesmo com as adversidades que estavam sendo colocadas diante dele, optou por enxergar uma oportunidade de fazer Deus conhecido. E a história de Daniel é marcada não somente por esse momento. Se nós olharmos no capítulo 6, os irmãos vão perceber
de que Daniel, já lá no capítulo 6, ele agora está influenciando um outro momento, e no capítulo 6 de Daniel, já no governo do rei Dário, um rei também que tinha uma certa afeição por Daniel, agora já não é mais no reinado de Ciro, mas no reinado agora de Dário. Daniel, no capítulo 6, eu quero convidar então você a abrir no capítulo 6 de Daniel, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para supervisionarem os altos funcionários e que protegessem os interesses do rei. Ou seja, Daniel aqui agora já está exercendo uma área ainda maior de influência. E isso, inclusive, vai despertar agora uma inveja a qual vai fazer com que ele seja enviado à cova dos leões, porque aqueles que eram seus opositores buscaram maneiras de incriminar Daniel, buscaram uma brecha na vida de Daniel, e a única forma que eles conseguiram de fazer com que, ou buscar fazer com que Daniel fosse destruído, era acerca da sua própria fé. E aí, a história, muitos dos irmãos já sabem, Daniel é lançado na cova, mas ele sai daquele lugar porque Deus estava com ele. Agora observa, ao longo de toda a história de Daniel, ele corre o risco de ser diferente. Ele recusou-se, assim que ele chega agora na Babilônia, naquele primeiro momento, aquele primeiro impacto, ele se recusa juntamente com seus amigos a partilhar daqueles alimentos. Não que necessariamente aqueles alimentos, queridos, havia sobre eles algo místico, necessariamente místico, que fosse contaminá-los. O próprio Jesus, mais à frente, no Novo Testamento, quando é questionado por que seus discípulos comem sem lavar as mãos, Jesus vai dizer o seguinte: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, porque é do coração que vem os maus desejos, as brigas, as porfias, o adultério. Então Jesus agora começa a rebater essa crítica, e de igual modo aqui, não é necessariamente a recusa do alimento em si, mas é o que aquilo representava. E Daniel, o mesmo Daniel, que ainda é jovem, nesse primeiro contato com uma cultura diferente, uma cultura pagã, no momento agora onde ele não é mais alguém que faz parte de uma nobreza, de uma família real, mas agora ele tem um padrão de vida totalmente mudado. Agora ele é escravo, ele é cativo. Mas esse mesmo Daniel, que tem esse espírito, essa convicção, essa firmeza para se recusar a se alimentar dos manjares, dos alimentos que lhe eram oferecidos por Nabucodonosor, esse mesmo Daniel, ele se nega a deixar de orar a Deus, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. O fato que não lhe custou, mas ele só soube disso depois do momento que ele foi lançado da cova e de que ele saiu da cova. Seja como for, o que nós começamos a perceber aqui, queridos, é que nós precisamos correr o risco de ser diferente, para que assim nós possamos ser diferenciados diante dos homens, não para atrair para nós uma atenção, não para atrair para nós algum tipo de glória, mas para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Quer ser diferenciado? Seja diferente. Quer ser diferente? Seja servo, seja filho, seja fiel a Deus. Esse é o nosso desafio nessa noite. Que corramos o risco de sermos diferentes, que corramos o risco de sermos fiéis a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, quantas propostas, quantas situações adversas, Deus, cada um de nós tem enfrentado. Situações essas, Deus, que têm se prolongado ao longo da história. Deus, mas seja como for, a exemplo daquilo que aprendemos nessa noite, que nós possamos, apesar do momento de crise, de escravidão, de opressão, nós possamos manifestar a Tua glória, manifestar, Deus, o Teu propósito dado a cada um de nós, de tal forma que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a correr o risco de sermos diferentes, para que possamos exercer influência numa cultura pagã, mas que possamos, Deus, também trazer luz a uma cultura, a uma sociedade, Deus, que está imersa em densas trevas. Sê conosco, Deus, nos desafia a partir desta palavra, a repensarmos o nosso comportamento,
a repensarmos o impacto da tua palavra, a integralidade a qual o teu evangelho nos chama a viver, não apenas dentro do contexto da religião, mas no mundo, que não é apenas um campo de batalha, mas que também é o nosso local de serviço. Muito obrigado por tudo, Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.